abençoe sua vida. Estamos entrando na sua casa, entrando no seu trabalho, através do seu celular, através da sua TV, do seu computador. Sou grato a Deus. Estou aqui nesse momento, não sei a hora que você está vendo, com um convidado mais do que especial, um homem de Deus, tem abençoado nossas vidas. Missionário Alessandro. Tenho o hábito de não usar muitos títulos. Alessandro, pode ser? Pode. Alessandro está aqui com a gente hoje, é uma honra, de verdade. É mesmo uma honra mesmo. Assim, tem gente que a gente olha e, tipo assim, eu até comentei isso contigo, né? Falei, cara, a gente vê o ministério da pessoa, a gente admira de verdade. Então você é uma pessoa que tem sido um espelho para essa geração, né? Novo, pegando a palavra, vivendo o que tem que viver em Deus. Uma bênção. Se apresenta pra gente. Pai do Senhor, a todos aí, boa tarde. Se você estiver assistindo de tarde, bom dia se for assistir pela manhã. Boa noite se você for assistir de noite. Eu prefiro mesmo deixar de lado o título missionário, né? Mas sou Alessandro, tá? Para quem não me conhece, sou ali da Plenitude Church, né, em Septiba. Meu pastor presidente é o pastor Wellington Chaves, pastora Bárbara Chaves. Sirvo ali durante alguns dias, meses, né? Alguns meses. Meus pastores, juntamente com os obreiros daquela casa, sirvo como missionário. Mas o Alessandro é isso aqui, cara. Um cara tranquilo, né? Simples, é bem brincalhão, bem sorridente. Mas graças a Deus, Deus tem nos dado graça. Benção. Sua idade? Eu tenho 25 anos de idade. Novão. Cara, tenho muitas dúvidas a respeito da sua vida, do ministério. Sim. A gente vai trocar esse papo aí. Eu acredito que quem vive uma vida em Deus, sempre tem algo novo da parte de Deus. Tipo assim, tem algo que Deus fala para a pessoa e tem algo que Deus fala para passar a mensagem para alguém. Eu acredito sempre nessas duas mensagens. Claro, eu não sou pregador como você, mas como pregador, eu posso dizer que tem mensagens que Deus dá para mim, que é uma pregação própria. Deus dá para a minha vida e tem mensagens que Deus dá para a igreja. E o que Deus tem falado para você esses dias? O que Deus tem ministrado no seu coração? Perdão, o que Deus tem me emprestado, entre muitas mensagens que Deus tem me emprestado, né, porque não são minhas, Ele me empresta, até pela necessidade do público que eu prego, né, e o que Deus tem falado comigo pessoalmente, muito no particular, né, diretamente, é prioridade. Tem um texto que falou muito comigo por esses dias, que é Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 15, quando fala sobre, que está escrito assim: Deus pegou um homem que formou e colocou no jardim para ali zelar, né? E zelando para que ali ele pudesse cultivar. E o versículo de número 16 diz que Deus deu uma liberdade para esse homem, dizendo: coma de todos os frutos de qualquer espécie de árvore que você quiser, só não toque na árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque uma vez comendo este fruto, certamente morrerás. Eu aprendi isso como prioridade de uma forma muito pessoal que Deus falou comigo. Por quê? Porque nós temos 3 coisas dentro desse texto que dá para trazer um enriquecimento espiritual para nós muito poderoso. Por exemplo, Gênesis capítulo 2, 15 fala sobre 2 coisas. Fala sobre cuidado, que é zelar, e cultivar. O zelar eu chamo de responsabilidade. O trabalhar, o cultivar eu chamo de trabalho. A palavra trabalho no hebraico vem de avodá, mas no grego vem de tribalo, que significa tortura. Só que avodá no hebraico significa adoração. Então Deus está mostrando para Adão que uma vida de responsabilidade, guardando aquilo que ele deu, e uma vida de trabalho, cultivando aquilo que Deus plantou dentro deste ambiente que ele me deu por responsabilidade para cuidar, é uma forma de adorar a Deus. Então, isso eu aprendo muito. Por quê? Porque em momento nenhum eu vejo nesse texto Deus exigindo prioridade. Por que Deus não exige prioridade? Porque quem tem que ter consciência de que Deus é a nossa prioridade somos nós. Isso é algo muito particular. Sim. Deus ele nunca teve a necessidade de pedir. E quando ele pede é porque ele quer você de volta, né? Então nós começamos a entender nesse texto que, no versículo 15 do capítulo 2 do livro de Gênesis, o seguinte: você vai cuidar, zelar, você vai trabalhar cultivando.
O conceito de cultivar significa colher o que Deus plantou e replantar novamente para colher alguns dias depois. Então Deus está dando uma casa para Adão. Adão está morando de favor numa casa que o dono é Deus. Só que como Deus é o dono da casa, ele tem a chave, ele não precisa bater na porta para entrar. Já que ele marcou um horário de encontro, quem tem que estar disponível neste horário de encontro sou eu que estou morando na casa de favor. Então, para que Deus desce todos os dias no final da tarde? Para fiscalizar se ele está cuidando e se ele está trabalhando. Então, Deus desce para isso, para nos conscientizar. Você está cuidando do que eu te dei da maneira correta? Você está trabalhando, investindo após o meu investimento na forma correta? Então, isso aqui nos ensina algo poderosíssimo. Eu tenho que ter responsabilidade, eu tenho que ter trabalho. Mas eu, no versículo 16, tenho liberdade. O que me chama a atenção é que ele não botou limite no trabalho, ele não colocou limite na responsabilidade, ele colocou limite na liberdade. Porque eu não me perco quando eu estou preso com compromisso de responsabilidade e com trabalho, porque eu estou envolvido. Eu estou envolvido no trabalho e eu estou envolvido em uma responsabilidade, então nada está me distraindo. Então a preocupação de Deus é como vai ser a sua vida quando o trabalho acabar e a responsabilidade acabar. Então esse limite precisa ser posto nesse ambiente. Porque no trabalho você está envolvido, na obra você está envolvido, no ministério você está envolvido, no grupo você está envolvido. E quando o culto acabar? E quando acabar o seu dia do seu trabalho? O que você vai fazer com a sua liberdade? Com o seu tempo que restou? Porque o que te difere um sábio de um tolo é como ele faz, o que ele faz com o tempo que ele tem. Cara, se a gente for aplicar essa palavra assim, do que você já está fazendo, tem uma frase que eu gosto muito de usar. Sempre que eu tenho oportunidade, eu faço questão de falar para mim mesmo. A ociosidade é o agente precursor da queda. Já ouviu? Agora vamos apertar a tecla SAP para poder ficar mais fácil de entender. Cabeça vazia, oficina do diabo. Não tem como. Mano, é muito simples. É isso. Falou bonito, mas disse isso. O tempo livre, até o Júnior Trovão ele fala uma coisa interessante. Testemunho é o que eu dou diante de vocês. Caráter é o que eu tenho diante de Deus. O testemunho não me salva. O caráter me salva. E assim, quando eu tenho o trabalho, você citou o trabalho como uma forma de adoração. Sim, sim. A gente vê, principalmente vivendo a vida de igreja, eu não sei, tu vai falar um pouco melhor como é essa questão da itinerância com mais frequência, mas quando a gente vive muito a vida de igreja, chega um momento em que a gente esquece que o trabalho é adoração. E assim, é muito comum, não vou dizer que é natural, mas é muito comum a gente viver isso e viver isso também. Você vai trabalhando, daqui a pouco é como se fosse um trabalho secular. Fica monótono, né? É rotina, sabe? Você já faz, você não pensa. Mesma coisa você subir, vou limpar a cadeira. Limpar a cadeira, vou orar para limpar a cadeira, irmão? Não, só vou limpar e é isso aí, tá ligado? A gente começa a ver o trabalho para Deus, mas não percebe que o trabalho deve ser em Deus. Porque o trabalho em Deus gera adoração. É um extrato de relacionamento. Exatamente. Trabalhar para Deus é um extrato de relacionamento. Até porque quando Cristo subiu na cruz, no Calvário, para nos salvar, Ele não nos salvou para trabalharmos para Ele, mas para estarmos com Ele. Sim. Então, trabalho é extrato de uma vida de relacionamento. E o que é relacionamento? Relacionamento é comunhão. Comunhão é uma vida pautada em devocional. Eu tenho o costume de dizer que uma vida devota a Deus é uma vida totalmente de prioridade para Ele, e isso leva tudo a convergir a Ele. Como nós começamos falando sobre Gênesis, Ele colocou limite na liberdade simplesmente porque o que me leva a se perder de Deus, de me desencontrar de Deus, é o que eu não sei, como eu sei lidar com a liberdade. Tem gente que está acostumada a ficar em freio. Sim. Tem gente que sabe ficar crente porque tem alguém no pé. Por isso que o que era trabalho, tribalo, tortura, avodar, adoração, se torna tortura. Por quê? Porque os líderes hoje estão tendo que se sobrecarregar, perdendo a sua vida em casa, o seu marido, os seus filhos, o seu tempo com a sua família, porque tem que ficar sempre criando
criando um tipo de atração para poder prender o jovem, e isso faz com que os jovens se tornem mancos. Por quê? Porque aprendem a viver dentro da igreja, mas esquecem viver igreja fora da igreja. Então eles perdem a identidade. Então é onde eles servem com os dons, mas não vivem para Deus. Então isso se torna tortura, porque sobrecarrega o pastor, sobrecarrega a liderança, sobrecarrega o grupo que está ali trabalhando, entendeu? Então isso se torna, o que era para ser ambiente de adoração, se torna ambiente de tortura. Sim. Uma vez que ao invés de eu apoiar e dividir o peso, eu me torno peso, entendeu? Então, por isso que a maioria dos líderes hoje, sempre no final do ano, como é costume, né, o período de transição de mudança, né, final do ano, sempre, quero sair, quero devolver, quero entregar. Por quê? Porque eu não aguento mais. Por que não aguenta mais? Pô, tem obra de Deus, então traz dor? Não. O que vem de Deus não traz dor. Sim. Não traz tortura. Traz vontade de você se envolver mais. Até porque todas as vezes que Cristo ele sempre faz algum milagre, era sempre para indicar quem ele era. Então, se Cristo sempre ele ressuscitou Lázaro, para indicar que ele é a ressurreição e a vida. Então, todo serviço que Cristo prestou sempre foi para revelar quem ele era. Estão precisando de pão, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, tudo que ele fazia era para indicar quem ele era. Dele. Então, se alguém perguntar para algum jovem que está assistindo, independente do horário, se alguém perguntar, tu faz a obra? Não, eu sou a obra que eu faço. Por que eu sou a obra que eu faço? Por quê? Porque Deus ele precisou de 100 anos para fazer Noé. Não foi Noé que precisou de 100 anos para fazer a arca. Então, Deus trabalhou em Noé de uma forma diferente. Deus gerou Noé, Deus reformou Noé. Então é isso que nós precisamos entender. O relacionamento traz a comunhão, intimidade, e toda a comunhão me traz direção. E o que o diabo ataca é isso aí. É a tua devocional, cara. O diabo não ataca nada mais do que a tua devocional. Porque uma vez que eu tenho uma vida devota a Deus, de devocional a Deus, colocando ele como prioridade no meu trabalho, na minha responsabilidade, a tendência é que tudo venha se convergir à minha prioridade. Por isso que Deus me honra no trabalho, porque ele me possui e possui o meu trabalho. Sim. Por isso que ele me honra na minha responsabilidade, porque ele me possui, ele possui a minha responsabilidade. Isso se cumpre na cruz. A cruz veio para isso. A cruz veio para unir dois ministérios. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então eu preciso ser Senhor da minha vida na horizontal, entendendo que a minha prioridade é o Senhor dos senhores. Eu sou rei. Em Apocalipse nós somos chamados de reis e sacerdotes. Em Êxodo 32, se não me falha a memória, também somos chamados de reis e sacerdotes. Então nós temos um poder, uma autoridade no mundo espiritual de reis. Então nós somos representantes do reino de Deus e ele é o rei dos reis. Então rei não veio para ser governado, veio para governar. O Senhor ele não veio para ser servo. Embora ele nunca perdeu a identidade de servo, eu preciso servir. Mesmo o serviço revela o Senhor que ele é. Isso aí, revela. Entendeu? Então é isso que nós precisamos entender com clareza. Então ele nos ensina, Deus nos ensina a dominar o que nos dominava, a ser Senhor e não nos permitir ser servo de coisas, de bens materiais. Isso está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. A palavra justiça vem de tzedak ou tzedakah, que significa dar ao outro o que é dele por direito. Então, se alguém olha para minha cara e pergunta e diz, você é obrigado a me amar, ele não está errado, porque é um dever. Mandamento é ordem e ordem é dever. O problema é que a gente está exigindo muito de Deus os nossos direitos, mas nós estamos em falta em cumprir os nossos deveres. Agora, tu falou sobre o amor, vamos entrar nessa seara aí. Cara, defina o amor ao próximo. Como é a aplicabilidade desse amor? Vamos lá. Vou explicar. Deixa eu explicar minha pergunta para fazer sentido para quem está vendo a gente. Sim. Tenho que amar, tenho que te amar. Cara, mas eu não vou com a tua cara. Eu tenho que gostar de você. E tipo, cara, pô, mas eu não... O Alessandro é um exemplo. O Alessandro é uma pessoa chata. Eu não gosto de estar perto dele e tal. Mas eu tenho que amar. O amor sempre está relacionado a um sentimento. Eu acredito que o amor... ele pode gerar um sentimento, mas ele é mais uma escolha, uma decisão do que um sentimento, assim como perdão. Como é que é a tua visão a respeito disso? Vamos lá. Existem vários tipos de amor na Bíblia. Sim. Né? Existem vários tipos de amor. Só que quando se fala de amar o próximo como a ti mesmo, Deus nunca vai me exigir algo sem que antes ele tenha me dado. Então ele me deu amor.
Se eu não tenho o coração de Deus para amar o meu próximo, eu vou amar com o amor de quem? Então, quando ele diz, eu te dei amor e por eu te amar, você tem como amar o seu próximo, não com o seu amor, com o meu amor. Então, essa é a definição muito clara. Se você tem dificuldade, a Charles Spurgeon vai dizer num dos seus livros o seguinte, quando a minha comunhão com Deus é fraca, eu vou ser fraco em tudo. Sim. Fato. Verdade. Então, se a minha comunhão com Deus é fraca, eu vou ser fraco em tudo, eu entendo que não adianta só eu ter obras pelo meu irmão. Eu tenho que amá-lo. Eu tenho que amá-lo. Porque quando eu amo alguém, eu sou responsável por ela. Vamos aqui usar amizade? Não tem como eu ser amigo de alguém e não me responsabilizar pela vida dele. Sim. A amizade verdadeira é uma amizade que frisa responsabilidade pelo outro, pelo próximo. Então eu sou responsável por ele. Se eu estou vendo que meu irmão está andando pelo caminho errado, eu sou responsável em não deixar ele se perder nesse caminho. Mas procuramos em outras pessoas uma definição de um amigo verdadeiro, mas nós não queremos ser esse verdadeiro amigo. Então é por isso que fica essa dificuldade. Não, é muito difícil encontrar um amigo, é muito difícil encontrar um verdadeiro amigo, não é. Uma vez que essa responsabilidade é nossa, quando eu não encontro fora, eu encontro dentro. Então, a definição de amor ao próximo é essa. Se você tem dificuldade de amar o próximo com seu amor, Deus nos amou para nos ensinar a amar. Você só tem que transferir o que você Só tem que só transmitir o que você já tem. Legal. Cara, você tem 25 anos. Isso. Conta um pouco da tua história. Você é novo, tem carinho de velho, mas é novo. Eu moro na beira da praia. Marizia, né? Cara, mas assim, quando eu te conheci, quando eu te vi pela primeira vez pregando na vigília que a gente estava conversando, Sim. Fiquei impactado. Porque eu vi que você era um cara novo. Falei, pô, um cara novo pregando, tipo assim, com esse conhecimento, parecia até o Nicolas. Cara novo com domínio, mas sem brincadeira, o cara novo com domínio da palavra não é toda hora que a gente vê. A gente vê um cara novo falando da palavra, mas com domínio da palavra é difícil. Como é que foi a tua formação no evangelho? Você nasceu no berço evangélico? Como é que foi? Vamos lá. Eu não nasci no berço evangélico, embora pareça, né? Muitas pessoas pensam, pelo meu jeito de pregar e também por eu sempre dizer que eu prego desde os 8 anos de idade, a minha primeira pregação foi com 8. Mas antes dos 8 anos de idade, de eu chegar a essa idade de 8 para 9 e pregar pela primeira vez, a minha primeira mensagem foi Ezequiel 37. Sou um pregador muito expositivo e amo sair do texto, explicar o texto para poder acrescentar mais informações e conhecimentos e agregar mais base, né? Um contexto bem sólido. E o que acontece? A minha mãe, ela estava com uma cabeça raspada para um santo. Nós éramos do candomblé. Meu pai era ogã. Ninguém podia tocar no atabaque de um ogã sem sua permissão. Sim. Minha mãe não podia engravidar, não poderia ter filhos. Ela estava praticamente quase que impossível, muita dificuldade de ter filhos, né? Isso poderia possivelmente não acontecer. Mas todas as vezes que eles iam ao terreiro, ao centro de Macumba, meu pai sempre pedia filho para as entidades, né? Na religião a qual ele servia na época. E foi onde minha mãe descobriu que estava grávida. Para o meu pai, ele achou que foi mesmo as entidades, ou para quem ele pediu, que deu o filho. Sim. Mas na verdade foi uma forma de Deus tirar minha mãe de lá. Minha mãe ficou grávida de gêmeos, eu e o Alex. Meu irmão faleceu em 2016, dia 10 de abril, 6h30, num domingo, e foi enterrado dia 12. E já que a gente entrou nessa questão, o desenrolar da história do meu irmão falecer foi porque o Alex não tinha prioridade. Meu irmão com a mesma idade que eu, por sermos gêmeos da mesma placenta, idêntico, você está vendo a minha cara, você está vendo o Alex. Cara dele. Alessandro e Alexandro, né? Então, eu sempre fui muito envolvido na obra. Com 12 anos de idade, eu já dirigia um culto. Eu já ajudava a pastora Rosiléia, na época em São Gonçalo, a levar bateria quando compramos a
primeira bateria da igreja, para o monte para consagrar, para ungir, para orar. Eu ajudava ela a limpar a igreja, fazer a faxina. O culto começava às 7 horas, eu chegava às 5h30, porque eu sentava para conversar com ela. Sempre fui de ficar ouvindo pessoas mais velhas do que eu, né, com mais idade do que eu, com um nível de maturidade maior, até mesmo para eu poder aprender. E onde nós estávamos presos no futebol, né, nós tínhamos uma proposta para ir para fora do Brasil, para poder jogar futebol, e foi onde no último treino meu irmão sofreu uma pancada de joelho com um rapaz 9'3", e nós somos 9'8", né, e na época tínhamos 12 para 13 anos. Nessa pancada houve uma fratura, e isso fez com que procurássemos gelo, né, hospital também, remédio. Isso foi diminuindo, né, o inchaço e tudo mais. Só que ele insistiu em continuar jogando bola. Ele desacelerou, ficou um pouco mais lento, né, e a galera não respeitou machucado, ferido, o inchaço da perna dele no joelho esquerdo. Foi onde ele continuou tomando pancada, e aquilo ali surgiu um câncer. Que isso, mano? E surgindo o câncer, ele teve que amputar a perna, amputou a perna até a altura da virilha, continuou jogando bola mesmo sem uma perna, normal, tocando bateria, porque Deus tinha usado a minha pastora dizendo para ele: eu vou encontrar uma forma de fazer com que você me sirva de verdade. Me sirva de verdade. Gente, não estou dizendo que meu irmão era um desviado, um mundano. Só estou dizendo que no período daquela fase de adolescência, o meu irmão não estava totalmente focado no ministério, focado na obra, focado numa igreja, entendeu? Focado a servir a Deus. Eu já estava focado. Então eu sempre vivia oração, eu sempre vivia em monte. O Alex já tinha esse coração preso no futebol. E foi onde Deus ele encontrou, cantava demais, cantava muito. Cantava muito, porque além de ele ter dom, ele tinha coração no que ele cantava. E eu me destaquei pregando, né? E já pregava muito lá para aquele lado de São Gonçalo. E foi onde tivemos que, de uma forma bem urgente, viemos para cá, para o Rio. Saímos de Niterói, viemos para o Rio, alugamos uma casa na Vila Kennedy, ficamos 10 anos na Vila Kennedy. E com 12 para 13, descobrimos o câncer no INCA, na Barra da Tijuca. E logo depois, aquilo ali, câncer como raiz, ainda mais quando é maligno, né, enraizou, apareceu 5 nódulos no pulmão, 4 a quimioterapia conseguiu tirar, mas um câncer ficou ainda dormindo, e foi onde ele foi curado. Nessa dele ser curado do câncer, uma moça entregou uma revelação para ele dizendo: eu estou te curando desse câncer. Um rapaz, na verdade, no culto, que eu fui pregar, ele foi cantar, já estava sem perna, já estava já com muleta, e entregou para ele: eu estou te curando desse único câncer que está no teu pulmão, mas eu estou te entregando um presente. Não abra o presente antes do tempo. Ele conheceu uma menina chamada Ariane, também no INCA, que tinha câncer na bacia. Deus curou ele, Deus curou ela. Caramba, eles estavam 2 anos juntos, ele já tinha comprado uma aliança para pedir ela em casamento, né? Eles iam noivar, e foi onde, quem sabe um pinga-letra, não abra o presente antes do tempo, né? E foi onde em março, janeiro, fevereiro, março, em março ele ficou 4 dias na casa dos pais da namorada dele, e foi onde aconteceu o que não deveria acontecer, né? Eles se perderam, e foi onde, depois de um tempo depois, surgiu o câncer. E 1 mês depois ele faleceu. Surgiu câncer no coração. Ele tentou suicídio, né? E eu perguntei a ele certa feita: Alex, como é que você faz para poder aliviar essa dor? E ele me disse: irmão, a minha dor só passa quando eu canto. Só quando eu canto. E as 3 músicas que eu tive que cantar no enterro dele é: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer, do Delino Marçal, né? O do Anderson Freire, que é: você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. A do Marquinhos Gomes como é que é? Não importa quem você é, não importa o que você fez. Essas 3 músicas eu tive que cantar no enterro dele. E me abalou demais o enterro, né? Porque soltávamos pipa junto, nós éramos muito agarrados. Eu e Alex, embora brigávamos muito, né? Todo gêmeo. Normal, não precisa ser gêmeo não, normal. Né? Normal. E foi onde o que me fez mesmo
decidi de fato saber que o que Deus tinha para minha vida era muito maior do que eu imaginava, foi que enterramos ele no Catumbi. Ele morreu dia 10 de abril, num domingo, 6h30. Foi o dia mais agitado da minha vida, porque eu estava ajudando minha igreja, não a igreja que eu estou hoje, mas uma outra igreja, ali na Metral, na Vila Kennedy, em Camará, a fazer visita no lar e também com EBD. Né? E eu não tive tempo para ir para casa, foi onde eu estava com a blusa laranja do Barcelona, uma calça preta, saruel e um chinelo branco, né, da Havaianas, e eu estava orando. Quando eu ia para casa, o pastor falou: não, filho, fica aqui. O pastor começou a falar em língua estranha do meu lado e falou: ó, hoje eu estou recolhendo uma flor. Foi onde minha madrasta chegou e gritou bem alto. O Alex não. Foi onde eu caí de joelho no meio da comunidade, levantei a mão pro alto e gritei bem alto mesmo para Deus. Eu esperava do Senhor levar ele, mas agora não. E foi onde foi aquilo tudo, a comunidade inteira se comoveu, porque vivíamos realizando visita no lar, evangelismo, culto público, né, que é o culto evangelístico e tudo mais. Nós sempre estávamos envolvidos, ainda mais ele, que sempre parava com os meninos, né, na boca de fumo, os meninos da comunidade, ele sempre evangelizava, sempre abraçava, porque o Alex, diferente de mim, eu sou introvertido, eu era introvertido. O Alex já era extrovertido. Se ele chegasse na sua casa, vendo a sua avó, sua mãe, vendo alguém, pô, ia chamar de mãe, de vó, ia pedir bênção. O Alex era assim, eu já não, eu já preferia ficar sozinho, dava uma boa tarde, boa noite, um bom dia. Posso sentar? Pode. Ficava ali no meu cantinho, não puxava assunto com ninguém, se ninguém puxava assunto comigo. Foi onde a morte, o falecimento do Alex se destravou isso em mim. Foi onde hoje agora eu sou mais social, brincalhão, hoje eu sou mais presente. Tem dia que eu estou introvertido, tem dia que eu sou extrovertido, né? Eu fico dentro dessa bipolaridade, que não sei se é um defeito, se é algo positivo, mas tem dado certo até aqui. Então, o meu maior desafio foi que, saindo no dia 12, na terça-feira, o enterro terminou por 6h30 da noite. Tinha um culto para pregar na Vila Kennedy, próximo à minha casa. O problema não era pregar depois de enterrar ele. É que todo mundo sabia que meu irmão tinha falecido. Então a igreja encheu. Todo mundo estava levando comentário para lá e para cá de que eu não iria aparecer porque eu tinha enterrado meu irmão. Foi onde eu falei com meu pai, o rapaz que levou a gente: vamos para casa porque eu tenho um compromisso para poder atender. Meu pai perguntou: você vai pregar, sabendo que hoje você acabou de enterrar o teu irmão? Explica a pastora Fátima que não tem como você ir. Tá? Falei: não. Se eu tivesse no caixão e ele tivesse vivo, e ele tivesse um compromisso, ele não ia deixar de ir. Então eu tenho que dar continuidade, porque meu irmão deixou um legado. Foi onde entramos no automóvel que tinha levado, voltamos para casa, não lembro se era van ou se era uma Kombi. Voltando para casa, tomei um banho, botei a roupa, cheguei na igreja, a igreja só cabia 20 pessoas, 30 pessoas, tinha quase que 100 pessoas, tinha gente lá de fora. Quando eu entrei, orei, dobrei o joelho, orei, me passaram o microfone, eu olhei pro Bani e perguntei a ela qual o tema. O tema é Ressuscitando Lázaro. Então, tipo assim, o maior baque ali no momento não foi saber que eu tinha enterrado alguém. O maior baque no momento foi ter subido ao altar pregar de ressurreição, sendo que eu acabei de deixar o meu morto dentro do cemitério. Pesado. Então, tipo assim, foi onde aquilo ali mostrou mesmo, Deus mesmo mostrou para mim o que eu quero contigo é de verdade. Independente da dor, independente da tua dificuldade, independente do que está profundamente te angustiando, independente do que você estiver passando, da sua condição, eu sou sua prioridade. Sua prioridade. Tá com dor, sirva. Tá quebrado, sirva. Porque eu aprendi uma coisa: o melhor remédio para quem tem chamada e está em guerra não é paracetamol, não é Dorflex, não é dipirona. É o quê? É quando Deus coloca alguém pior do que nós, para que a gente possa se envolver com a guerra do próximo. Sempre segura a nossa dor para curar outra. Isso aí. Então, Deus coloca alguém pior do que nós. Para quê? Para que possamos cuidar da guerra dessa pessoa, junto com essa pessoa, e o tempo passa e esquecemos da nossa. Deus faz isso simplesmente para tirar o nosso foco da nossa dor, porque tem hora que nós maximizamos a nossa dor. Sim. Colocamos a nossa dor no trono do nosso coração, e é onde a gente acaba colocando a dor à frente da chamada, a dor na frente do propósito, a perca no lugar do ministério, a perca na frente das vidas. Então foi onde eu percebi que Deus deu um estalo.
Eu não te dei ministério para você usar pessoas para construir teu ministério. Eu te dei ministério para você usar o teu ministério para construir pessoas. Então foi onde veio um estalo na minha vida, entendeu? Mas antes de tudo isso acontecer, pelo meu pai ter pedido um filho dentro do centro espírita, a minha mãe, ela descobrindo que estava grávida, depois de 3 anos que nós nascemos, minha mãe percebeu que a nossa condição era praticamente quase que de miséria, né? E ela vendo que ela era fiel à religião dela, era fiel lá onde ela adorava os deuses dela, e ela vendo que a nossa condição era muito precária, ela decidiu aceitar Jesus. Ela foi a um culto, ouviu uma palavra, aceitou Jesus, e meu pai, achando que tinha sido as entidades que tinha dado filho para minha mãe, porque ela tinha quase que impossibilidade de ter filhos, então meu pai, por ser grato, ele queria nos permitir ser apadrinhado por 2 entidades, o Exu Amarra-Toco e o Pena Azul. Eu seria apadrinhado por um e meu irmão seria apadrinhado por outro. E foi onde Deus fez esse reboliço todo para poder... Deus nos usou o nosso nascimento, na verdade, para tirar a minha mãe de dentro dessa vida, dessa religião, entendeu? Dessas práticas. E foi onde 1 ano depois, mais ou menos, quase 2 anos, o meu pai aceitou Jesus. Hoje meu pai é pastor. Caramba. Hoje minha mãe é missionária, né? Se separaram, meu pai já está com outro casamento, tem mais 2 irmãos. Nesse casamento, meu pai com a minha madrasta e minha mãe está com o meu padrasto. Minha mãe mora em São Gonçalo e meu pai mora em Manguariba, entendeu? Então, foi onde hoje eu entendo perfeitamente. Com tudo isso que eu te contei aqui, esse breve testemunho, esse resumo, hoje eu percebo perfeitamente o que, de fato, Deus tem para a minha vida. O que Deus tem para a minha vida eu sempre digo, pessoas perguntam para mim o seguinte, Marcos: Alessandro, por que em tal evento tu ainda não pregou? Por que em tal evento você ainda não chegou? Porque você prega como todo mundo prega, eu digo. Essa questão de pregar como todo mundo prega é dedicação da minha parte. É dedicação. Depois que eu preguei pela primeira vez com 8 anos de idade, eu falei, pai, eu gostei desse negócio, eu quero isso para minha vida. Eu não quero mais outra coisa. Eu posso pintar a igreja, eu posso lavar o banheiro, eu posso fazer faxina, mas eu quero pregar. Eu quero ser pregador. Então, de lá para cá foi onde eu comecei a me envolver. E quanto mais é dado, mais é cobrado, né? E eu negligenciava muito isso aqui, cara. Essa questão de internet, redes sociais. Eu rejeitava muito isso aqui. Live, vídeo e tudo mais. Foi onde eu vi de um tempo para cá que Deus estava me cobrando um posicionamento da minha parte. Então, qualquer convite que me fizer, tô dentro. Participa aqui comigo. Vambora lá. Por quê? Porque o que Deus exige da minha parte, de 2 anos para cá, é isso. Você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar. Porque se você não se posicionar, você está decidido a não se posicionar. Porque até não se posicionar é uma decisão. É um lado. Né? É uma decisão. Então, para eu não ficar neutro, Deus ele sacudiu a roseira. Para não me permitir ficar neutro, entendeu? Então foi onde eu passei por tudo isso e hoje estou aí sobrevivendo. Né? Caraca, que barra, mano. Deus é terrível. Tem um amigo que ele fala que Deus é bravo, mano. Deus é bravo mesmo. Meu Deus do céu. As pessoas olham, né, observam a gente em cima do altar, ainda mais quem prega muito e é um só pregando, né, a maioria, muita gente vendo. Né, não só em live, não só em ao vivo, não só em YouTube, né, mas também uma igreja com 300, 400. Uma igreja que eu preguei com mais pessoas foi no Upgrade, com 2.000 pessoas. Preguei para 1.000 e poucas pessoas na primeira vez porque reduziram, né, a quantidade porque foi num período da pandemia. E depois tive, né, a oportunidade de pregar como pregador oficial no evento. Manda até um abraço, não sei se eles vão ver, mas manda até um abraço, né, para a mãezona Rose, pastora Rose e pastor Luiz, né, João Luiz do Upgrade, são do Xerém, né, esse evento é lá em Xerém, mas eles moram em Belfor Roxo. E foi onde eu tive a oportunidade de pregar para 2.000 pessoas, ao lado de muitas referências. Helena Raquel, Wesley do Preto no Branco, Renan Lopes, que foi por um tempo amigo meu de ministério, né, na Deviga, Leandro Nascimento, Rafael Belo, essa galera toda tava comigo lá, entendeu? Então, essa galera vê a gente no altar servindo com excelência,
pensa que nós somos intocáveis, não passamos nada, não sofremos nada, entendeu? E como é a primeira vez que eu estou participando de um podcast, não tinha como, né, conversar com você aqui, participar desse podcast, sem e colocar de lado o meu testemunho, né, para que as pessoas possam entender realmente que eu tive uma estrada, né, passamos por uma estrada, isso é chamada, né? A chamada é diferente de um propósito. O propósito é um objetivo a ser alcançado. Chamada é o caminho que precisa ser trilhado. E nesse caminho a gente não pode estar isento de espinhos, né? Jackson Marques diz bastante, que eu assisto ele, que para quem tem chamada, Deus entrega duas coisas, espinho e revelação. Revelação, porque revelação alinha por dentro e o espinho me corta por fora. Então, a chamada corta, né? Mas a revelação do propósito me alinha. Então, essa é a vida que a gente tem aí, que Deus tem nos permitido sobreviver. Top. Cara, pô, vendo teu testemunho, eu percebo que, assim, a gente conversando, eu vejo que... Deixa eu botar aqui pra ficar legal. Vai dar propaganda, né? Tá passando aqui toda hora. Gente, a gente tem aqui hoje um irmão que tá aqui nos bastidores. Pega um refrigerante pra gente, irmão, por favor. Em nome de Jesus. Tem que aproveitar esse cara, mano. O cara nunca vem. Ele aparecer aí porque ele tá avantajado mesmo, tá? Se travar na porta ali e não conseguir passar, a gente ajuda. Cara, o que eu vejo, que parece até um jargão, mas é muito real, é quando as pessoas olham pra... Pode vir aqui, Vaso. Pô, em nome de Jesus. Eu não vou nem cortar essa parte, não, cara. Não, essa parte não tem como cortar. Não pode, não. Que isso? Pode botar no café, né? Não, aí não. Aí você vai estar pecando contra Deus. No café não mexe. Cara, o que eu vejo, que assim, principalmente a respeito de pregadores itinerantes, sim, quem ouve, quem não tem uma vida ativa no ministério, olha para essa pessoa como uma espécie de semideus. Ele sempre tem uma revelação, quer dizer, ele sempre sabe o que falar e a realidade não é essa. Ele sempre sabe o que fazer e a realidade não é essa. Ele sempre sabe, as pessoas sabem que em algum momento o Alessandro tem problemas, mas elas acham que o Alessandro sempre sabe o que fazer. E esse é um grande problema para quem tem o desejo de ingressar na obra do ministério, mas tem essa visão totalmente deturpada. Sim. E Paulo, em diversas cartas, vai esclarecer. Eu amo Paulo. Assim, Paulo é o cara do meu coração, mano. Eu vou na mansão celestial dele, mano, quando eu chegar lá. Só pra gente trocar ideia. Porque, assim, ele não faz questão nenhuma de esconder as suas falhas. No sentido de, cara, eu sofro, passo fome às vezes. Ele foi o único que falou isso, né? É. E foi só porque só ele que passou? Não, mano. Não. E, assim... Na obra do ministério, a gente vê pessoas que fazem questão de esconder as suas debilidades, o seu lado humano, cara. E assim, porque Jesus, não sei o que, a gente ouve... o evangelho não é isso. Não é isso, mano. O Não evangelho é isso. nos ensina a ser gente. O próprio Jesus, cara, no seu momento de maior desespero, ele expôs para os seus amigos, e Marcos Feliciano fala isso muito, até acho muito maneiro, ele chama os seus amigos e pede oração, mano. Ora comigo, cara. Vocês não podem orar comigo? E assim... Eu acho que esse lado humano, principalmente no pentecostalismo, a gente vê assembleia pentecostal, tal, a gente vê isso muito, mano. E eu acho que... Eu não vou dizer que é um câncer, que seria algo muito pesado, muito pejorativo, mas eu acho que é um furúnculo, com certeza. É um furúnculo debaixo do braço, que traz mais dor, só traz dano, mano. Só traz dano. E desconforto. Né? Sim. Porque acaba que não... Eu fiquei 4 anos liderando jovens, e eu pude perceber isso. O jovem, o adolescente, ele olha pra gente, pra quem é um pouco mais velho, olha pros pastores, pros líderes, não sei o quê, cara, ele acha que é inalcançável, irmão. Tipo assim, o meu pastor é um homem santo, barroco, como eu nunca serei. O meu líder é o cara adoração que eu nunca vou ser. Cara, e a realidade não é essa, irmão. A realidade é que tem dia que tu chega e tu fala assim, eu quero orar, mas eu não consigo. E tu não ora, velho. Sabe? E, assim, me dá até uma certa irritabilidade, porque, cara, isso me incomoda de verdade, cara. Irritação santa. Falta o lado humano na igreja, velho. Falta o lado humano na igreja. A igreja,
Hoje tem uma faixa de, nas últimas pesquisas, 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. São nações que nunca foram alcançadas pelo Evangelho. Jesus te ama? Jesus te ama não é falar de Jesus. Quem é Jesus? Não sei. Quando a gente fala falar de Jesus, você é missionário, pode falar muito disso, é a pessoa saber quem foi Jesus, qual foi a obra de Jesus, qual é o plano da salvação. Se não for isso, não é falar de Jesus. Jesus te ama não é falar de Jesus. Cara, e assim, é uma coisa que me deixa um pouco chateado, de verdade mesmo, abre o meu coração. Sério, mano, porque a igreja vai conseguir tocar as pessoas quando a igreja for de pessoas. Sim. Você só consegue tocar o outro quando você consegue se colocar no lugar do outro. Não foi o que Jesus fez, mano? Cara, Jesus fez tanto isso, eu posso usar até como exemplo. Por exemplo, Jesus com 3 anos e meio de ministério, eu tenho para mim que quando Jesus ele passou pelo período do bar mitzvah, filho mitzvah, filho do mandamento, que foi quando foi levado pelos pais, né, José e Maria, que ele se perdeu da caravana. Na verdade, ele não se perdeu, ele ficou mesmo proposital. Ele passou pelo tanque de Betesda, não é à toa que o próprio texto diz, e vendo que aquele homem estava naquele estado há muito tempo. Então Jesus tinha 33 anos, o homem tinha 38 anos que estava ali. Então aquele homem com certeza tinha mais do que 38 anos. Aquele homem ali com certeza era mais velho do que Jesus. Só que Jesus passou como um propósito de fiscalizador, cara. Jesus fiscalizou a religião, fiscalizou a sinagoga, ele fiscalizou os saduceus, os escribas, os fariseus, ele fiscalizou o ambiente onde os impuros estavam, onde os pecadores estavam. Então Jesus, quando veio, ele veio e viu tudo organizado. Jerusalém estava organizada, cara. Fariseu com fariseu, escriba com escriba. Prostituta com prostituta. Estava tudo organizado, tudo organizadinho, tudo organizadinho. Só que ele percebeu o seguinte, que os errados estavam tendo acesso ao ambiente certo. Por quê? Porque não é à toa que ele virou a mesa dos cambistas, jogou tudo pro alto e disse, a minha casa é casa de oração. Aqui não pode ter ladrões, lobos e salteadores. Por quê? Porque os que eram errados, os que estavam em práticas, estavam dentro da igreja. E a questão não é venda que é errado. A questão é que eles estavam transformando aquilo ali em um negócio para enriquecimento pessoal. Sim. Então, eles estavam também distorcendo o estilo do culto, o padrão do culto, fazendo com que a ovelha manchada, com defeito, tivesse um valor dentro do culto, um culto manco, né? Enquanto as famílias saíam, às vezes, de outro lugar longe, com bois, com ovelhas, e corriam até risco de quebrar uma pata de um animal no meio do caminho, viajando para Jerusalém para sacrificar, e muitas vezes isso acontecia. Não era à toa que eles levavam sempre um dinheiro a mais, se caso prejudicasse o animal a viagem de casa para Jerusalém, poderiam ter um preço acessível para pagar, para comprar um sacrifício, para cumprir um costume que eles tinham de sacrificar a Deus, sacrificar ao Senhor. Só que eles estavam distorcendo o culto. E quem deveria ser facilitador do culto, para facilitar a aproximação do povo a Deus, se tornou pedra de tropeço. Por isso ele virou aquilo tudo de cabeça para baixo, entendeu? Então aquilo ali foi o reflexo disso aqui que a gente está tratando. Jesus virou Jerusalém de cabeça para baixo, que estava organizado, ele misturou tudo, cara. Ele misturou pecador com os impuros, ele misturou o fariseu com o ancião, ele misturou o sacerdote, e ele estava no meio. Por que ele fez isso? Porque ele entendia que não existe cura para uma sociedade sem antes misturá-la primeiro. Então vai ter um momento que precisamos sim se relacionar com quem vive uma prática homossexual. Vai ter momentos que a gente precisa sim se relacionar com pessoas que são trans ou que são de outro tipo de ideologia, independente do que seja. Precisamos nos relacionar e nós temos um dever para com isso. Sim. Qual? Amá-los. Amar é o nosso dever. Eu devo amá-los. Então não é uma opção. Se possível for, ame. Você tem que amar. E por eu amar é porque eu sou amado. Então eu só posso dar o que eu tenho. Então o que acontece? É nessa mistura que a gente acontece. Eu não tenho nada contra rap evangélico. Eu não tenho nada contra pagode evangélico. Se isso aqui for gerar crítica, ou perseguição, censura, eu não estou preocupado. Sabe por causa de quê? Porque eu entendo que eu não sou, como é que fala? Produto das redes sociais. Não sou produto da internet. Então, cara,
Tem que ter essa mistura. Então, se tiver Cristo no pagode, glória a Deus, cara. Se tiver Cristo no funk, glória a Deus. Se tiver Cristo... Ah, mas, cara, se a vida dele é podre, mas ele está falando sobre Cristo, o próprio Senhor disse para os discípulos, né? Ó, tem alguém pregando aí do seu nome, mas não é seu amigo, Senhor, nem te conhece. Pô, aqueles que não é contra nós, é por nós. Então, se ele está pregando o evangelho, e mesmo que o evangelho que ele está pregando não tenha mudado ele, alguém vai ser mudado por aquilo ali. Alguém vai ser tocado. E quando eu uso isso, eu digo que existem pessoas que Deus usa. Essas pessoas que Deus usa é porque Deus não tem acesso à vida dela, mas tem acesso àquilo que ela permite. Ah, mas é funkeiro, está cantando um funk gospel, mas continua com mulheres. Ele não permitiu Deus ter acesso à vida dele. Ah, mas usa droga. Deus não permitiu ter acesso à vida dele, mas ele permitiu ser usado por Deus para falar sobre o nome de Cristo, o nome de Jesus, o que é a salvação. Então é onde Deus está cercando tudo, cara. Tem um escritor chamado Tim Keller que ele vai dizer o seguinte: o ser humano é incapaz de encontrar a Deus sem que Deus o procure primeiro. Tim Keller é bravo. Então tem gente que, por exemplo, tá no baile, aquele batidão, do nada aparece alguém. O que tu tá fazendo aqui? Por quê? Porque Deus deixa pegadas. Cara, Deus deixa pegadas. Deus deixa pegadas quando tira um carro. Deus deixa pegada quando toca em algo que eu amo. E quando você percebe, quando a pessoa percebe que a vida dela sem Deus, porque Deus não amaldiçoa ninguém, mas uma vida sem Deus é maldita por si só, família sem Deus é maldito, casamento sem Deus é maldito, empresa sem Deus é maldito, porque eu deixo de ser senhor e passo a ser servo de tudo isso. Então, o que acontece? Cristo fez tudo isso, cara. Tudo isso para quê? Para curar uma sociedade. Precisa misturá-la. Então, o que está acontecendo com o nosso país? Está misturando tudo. Está misturando tudo. Ah, mas estão criando igrejas para LGBT. Ele está misturando tudo. Está misturando tudo. A questão é que eles querem ser aceitos dentro da igreja, mas não querem aceitar a igreja ser igreja. Essa é a questão. Eles não querem aceitar ser igreja. E a gente vai bater nessa tecla aí mais pra frente, porque tem muito pano pra manga. Cara, tem um testemunho que o Bruno Morada conta sobre a igreja. Ele congrega na Poema, com o Leandro Barreto, e eles têm um trabalho muito forte com LGBTQIA, não sei o nome, é um nome muito grande. Uhum. Tu toda hora muda, né, mano? Tu não tem como se atualizar, tá ligado? Toda hora muda. Enfim, e ele conta que tem 2 voluntários, que eles chamam de voluntários, tem, acho que são diáconos, não sei, que eles foram casados. Aí o cara contou a história, ele falou, cara, a gente sempre tentava ir às igrejas, mas a gente sempre era motivo de chacota, sempre, às vezes, colocavam a gente pra fora, porque eram 2 homens de mãos dadas se beijando na porta da igreja. E aí, cara, nesse tal, falaram da Poema. Pô, e assim, acho que o símbolo da Poema já é convidativo, que é um diamante, tá ligado? Chama atenção. Aí, pô, eles foram na Poema, foram um culto, foram 2 cultos, foram 3 cultos, de boa. As pessoas, e começou a fazer amizade com as pessoas, os 2 caras eram casados, moravam juntos. E eles começaram a fazer amizade com os irmãos, tipo assim, saíam, pô, a gente vai pra pizzaria depois do culto, vão! Eles iam e tal. Chegou um momento que eles foram ter relações. Quando um tirou a roupa, o outro tirou a roupa, um olhou pro outro e os 2 começaram a chorar. A obra que era do Espírito Santo, o Espírito Santo fez. Eles não foram batizados, não foram inseridos no ministério, mas eles estavam na igreja, estavam no corpo. Foram abraçados. O papel da igreja é abraçar. É isso aí. Por que a gente vive em briga com essas ideologias? O que é ideologia? Ideologia são ideias. Não tem como nós pegarmos a nossa ideia e colocar dentro da doutrina, cara. A doutrina é atemporal, mano. Sim. Ideia muda. Ideia o vento leva. Então, não tem como... mas a gente dá ideologia do LGBT, isso, aquilo. Poxa, legal, eu respeito a sua escolha, eu vou te amar. Até porque eu tenho pessoas que escolheram, optaram por essa vida, essa ideologia na minha família, e eu trato muito bem, brinco, zoo, entendeu? Só que cada um tem o seu papel. O papel da igreja é abraçar. O papel da palavra é confrontar a consciência para revelar o coração. E qual é o papel do Espírito Santo? Convencê-los dos seus pecados. Entendeu? O problema é que esse grupo
né, dos LGBT, eles querem mudar a Bíblia. Cara, quer ver a igreja vem. Quer ver a igreja vem. É o que eu estava falando com meu amigo pastor José Antônio. Perguntei ele uma pegadinha. O evangelho é separatista ou o evangelho é inclusivo? Inclusive. Ele é inclusivo. Ele é inclusivo por quê? Porque ele é para todos. Ele é para todos. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele veio para todos. Por que o evangelho é inclusivo? Porque ele é uma oferta dada para todos os homens, mas ele é exclusivo ao mesmo tempo. Ele é inclusivo, mas o seu caráter é exclusivo. Por quê? Porque aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Poxa, isso é muito forte. Por que não tem como eu caminhar com Cristo, seguir os passos dele sem a cruz? É onde a ideologia entra. É onde a minha justiça, que não é compatível com a justiça de Deus, entra. É onde os meus desejos entram. Por que eu tenho que levar a cruz e segui-lo? Porque eu só vou ter capacidade de acompanhar os passos dele se a minha vida continuar crucificada. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não tem como parar. Não tem como eu me desapegar da cruz e tentar viver uma vida. Não. Então não tem como, mas eu sou da prática homossexual e tudo mais. Ok, mas cara, não tem como. A Bíblia não vai aceitar você. Por que não? Porque pelo simples fato, se você é uma nova criatura e já não vivo mais eu, está escrito, mas é Cristo que vive em mim, Cristo não é compatível com essa ideologia. Ele não negocia, ele não tem relação, ele não tem atração por isso. Então, essas práticas de ideologias, elas são totalmente contra as doutrinas bíblicas. Se você diz, eu fui salvo, aceitei Jesus e quer insistir, não diga que é processo de libertação. Não existe essa colocação bíblica. Vou repetir de novo. Não existe essa colocação bíblica, processo de libertação. Existe processo de santificação. Santificação é um estilo de vida. Santidade não é isolamento. Santidade é um estilo de vida. Santidade é eu estar no meio da sociedade. Mesmo vendo que tem ideologias, tem práticas, tem isso, tem aquilo. Eu estou no meio de um monte de pessoas que pensam diferente, vivem diferente, entendeu? Certo, errado ou certo, independente. Eu tenho que estar no meio dessa mistura, mas eu não posso me sujar com o que eles sujam. Isso é santidade. Santidade é eu ter consciência de que eu estou no meio do sujo e não tenho essa liberdade de me sujar, uma vez que ele morreu a minha morte para que eu pudesse viver a vida dele. Então, na roupa eu tenho que ser responsável, no meu corpo eu tenho que ser responsável, com minha conduta eu tenho que ser responsável, com meu testemunho eu tenho que ser responsável. Por quê? Porque eu estou representando alguém. Alguém que é maior que o Alessandro, alguém que é maior que o Marcos, alguém que é maior e mais importante do que o Anderson que está ali. Então, a gente precisa ter essa ideia. Essa ideia é muito básica. Nós que dificultamos tudo, como diz a música do Thales Roberto, né? A gente aqui complica tudo. Então, o que acontece? É isso que a gente precisa entender. O evangelho ele é para todos. Isso me faz entender que, além dele ser para todos, ele é exclusivo para alguns, porque esses alguns estão dispostos a negar a si mesmo e carregar a cruz. Então ele é inclusivo e exclusivo. Ele é inclusivo porque é uma oferta dada a todos, mas ele é exclusivo porque nem todos estão dispostos a negar a si mesmo e carregar a sua cruz. Viver uma vida de crucificado é diferente do que viver uma vida de escravo. Porque aquele que vive uma vida de crime foge da cruz. Sim, com certeza. É o discurso do ladrão. O discurso do ladrão se encaixa aqui perfeitamente. Por quê? Por que Jesus conversou com um e não conversou com o outro? Porque o outro queria fugir de um lugar que ele merecia. E o outro? O outro disse, não, eu sei que eu mereço estar aqui. Assumiu a responsabilidade. Eu sei que eu mereço estar aqui. Então ele fez o quê? Quem não merecia estar aqui era Jesus, que não cometeu crime nenhum, não fez nada de errado, mas está aqui. Então ele entendeu, é ele que é a porta. Cara, aquele cara ali nunca imaginou ser crucificado, morto, com uma vida do lado. Olha essa ideia. Então, o que acontece? A nossa vida é assim. Deus ele nos deu a cruz, Cristo nos deu a cruz para que percamos a vida
para termos a vida dele. Então fomos crucificados com ele, ressuscitamos com ele e ele vive em nós. Quando nós entendemos isso, nós compreendemos que não tem como ter partidarismo, não tem como ter aliança com o pecado, uma vez que a Bíblia condena essas práticas. Tá? Então isso tudo é iniquidade. Uma vez que a lei do homem ampara o pecado que Deus denuncia, isso é iniquidade. E Deus ele não vai só condenar e vai sentenciar o juízo para quem está na prática desses pecados, dessa iniquidade, mas também ele vai tocar na terra e na lei do homem que amparou. Então, que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil, do nosso país, entendeu? Independente do presidente que estiver sentado, se é crente ou não é, tá? Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Quem é crente chora mais, quem sobe muito suba mais. Lógico, não perca o senso de urgência. Se tiver que falar, não espere Deus para tocar no teu coração para falar. Tá vendo alguém ali perdido? Conversa, sem ser invasivo, sem tentar empurrar de goela abaixo o evangelho, porque Deus não quer que a gente se relacione com ele sem antes prová-lo. Provai de mim, né? Então tem que provar. Até porque tem uma lei agora que é, né, contra o evangelismo, né? Daqui a pouco a gente não vai poder mais evangelizar. Sim, tá, tem uma lei que proíbe isso, né? Então é assédio religioso, né? Então, tipo assim, como que as pessoas de outras religiões trabalham? Esse dia eu estava conversando com um rapaz do Uber, ele falou o seguinte: eu estou vendo que você e sua noiva são cristãos. Sim. Mas posso falar para vocês uma coisa? Vocês sabem que já está, né, aceita uma lei aí, tá? De vocês não vão poder mais evangelizar. Daqui a pouco vocês não vão poder mais fazer o culto público. Então, quem faz, faça enquanto tem tempo. Quem quiser evangelizar, dar folheto, faz enquanto tem tempo. Porque daqui a pouco isso vai ser tratado de uma outra forma, como um crime. Sim. Então, como um assédio religioso. Está de 1 a 3 anos. E ele falou o seguinte: mas vocês sabem como é que as pessoas do espiritismo, do candomblé e Umbanda trabalham? Como? Eles chamam você para uma roda de samba. É assim que eles trazem as pessoas. Por quê? Porque eles fazem churrasco, sim, bebida, carne, comida, liberada para todo mundo. Ó, chama um parente teu, pô, chama um parente teu. Pô, aí quando vai ver, tá aquilo todo mundo cheio. Aí, poxa, já tá aqui mesmo, aí ó, sempre vai ter isso aqui, sempre vai ter aquilo outro. Por que tu não fica? É assim que eles trabalham. Só que eles trabalham na surdina. Tranquilo. Na surdina, entendeu? Então, da mesma forma, ele me explicou uma outra coisa que eu achei muito necessário. Os pais não dão opção. Não, você vai ter que ser. Eu tenho parentes, meu irmão, minha irmã da minha mãe, que não deu opção. Não, eu quero aceitar quero seguir uma outra religião. Não, você vai ser do espiritismo, você vai ser do candomblé. Por quê? Porque eles obrigam. E no final de tudo, elas ficam. Sim. E qual é o problema que nós temos qual é o problema que os pais têm, a dificuldade que os pais têm de se posicionar e falar que não quer? O problema está na liberdade, gente. A gente não se perde quando a gente está preso, a gente se perde quando a gente não sabe lidar com a liberdade. Então, é nessa questão que a gente tem que entender, é se posicionar em casa. Josué vai dizer o seguinte, Josué capítulo 24, versículo 2. A juventude pergunta a ele: e aí, Josué, tu já está decidido, já sabe o que você quer? Ele responde: vocês que precisam decidir se vocês adoram o Deus dos vossos pais, dos vossos antepassados, que vos colocou nessa terra, ou vocês adoram os deuses dos amorreus que estão nessa terra, ou então são fiéis aos deuses de seus pais que adoraram depois do rio Eufrates. Vocês adoram depois os deuses, são fiéis a eles depois do rio Eufrates, ou então os deuses que estão dessa terra, ou Deus que trouxe vocês para cá. Mas e você? Tu já está decidido? Já estou. Eu não decidi agora que eu vi a cidade. Eu decidi desde a minha juventude. E por eu já estar decidido desde a minha juventude, desde o período que eu decidi largar o Egito, servir ao meu Deus, ouvindo a minha maior referência, Moisés. Agora que eu cheguei aqui, eu vou estar em dúvida, vendo que ele abriu mar vermelho, maná, coluna de fogo, sombra, sol, tudo isso cuidou da minha sandália, da minha roupa. Eu não precisei gastar nada. A roupa não apodrecia, a sandália não desgastava, crescia.
Deus fazia novidade, nova novidade. Todos. Agora eu vou estar em dúvida de adorar os deuses do meu pai depois do rio Eufrates. Então os deuses já morreram, os dessa. Não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas por que ele disse isso? Porque Josué nos ensina algo muito poderoso. Que se eu não fizer Deus, o Senhor da minha casa, qualquer um fará da minha casa servo dos seus deuses. Então, para que não venha outras coisas para distorcer os princípios, eu preciso estar decidido. Saber quem eu sou em Deus e saber quem Deus é para mim. Só assim a gente vai conseguir prosseguir. Sabe o que é interessante nessa palavra? Josué tem muito definido, claro, também pela questão da comunidade. Hoje em dia existe uma castração no homem. E, cara, cada dia que passa, o homem escolhe perder o seu lugar. Não tem resistência, sabe? Estão mudando a cultura de o pai ser pai, do homem ser homem. Aí a gente, cara, eu vejo muito no Instagram, tá passando o rio e aparece lá uma mulher ensinando o homem a ser homem. Fala, cara, que isso, irmão? Que mundo é esse que a gente tá vivendo, cara? E a mulher podre de rica ensinando o cara a ser homem. E o meu conselho aqui pra você, homem, que tá assistindo, cara, seja homem. Posicione, poxa. Conselho que dá vida para Salomão. Seja homem, Seja cara. homem. Ele poderia falar, seja sábio, seja isso, Qualquer seja... coisa. Seja homem. Porque se tu for homem, você vai ter a atitude que o ladrão teve, o ladrão da direita, vai assumir a tua responsabilidade quando você errar. Você vai voltar ao arrependimento como Davi voltou. Cara, você vai ser homem e vai ter a postura que Josué teve. Se vocês quiserem fazer o que vocês fazem o que vocês quiserem. Eu e a minha casa. É responsabilidade do homem, mano. Aí eu converso muito com algumas pessoas que a mulher ora, a mulher vai para a consagração, a mulher vai para o culto, a mulher se consagra e o cara só trabalha e vai para o culto no domingo. Só que esse é o papel do homem. A responsabilidade espiritual sobre a casa é do homem. E aí o cara negligencia e joga em cima da mulher. Ou então podem até dividir, né? Fazer juntos. Sim. Mas no dia da cobrança é o cara, mano. É isso aí. Deus dá... Aí a gente volta em Gênesis. Deus fala com Adão, Deus fala com Eva. Qual era a responsabilidade? Eva vem depois, cara. Adão tinha total responsabilidade de passar a instrução para Eva, mano. Sim. Ele falou, claro que ele falou, porque no diálogo com a serpente é citado isso. Só que aquela ênfase de todo dia Deus vinha e falava com Adão. Qual é a de Adão? Todo dia, quando acabar de falar com Deus, fala para Eva. Leva Eva ao encontro. Quando Deus chega para vir com sentença, com juízo, ele tem o juízo para Eva? Sim, mas ele fala com Adão. É responsabilidade dele. Contanto que depois ele dá um nome para a mulher. Sim. De Eva. Sim. Né? Esse texto é muito, muito, muito poderoso, porque em Gênesis capítulo 3, versículo 6, está escrito os 4 verbos que levaram o homem à queda. Não sei se vocês já ouviram isso, mas os 4 verbos que levaram à queda está escrito assim, muito claramente, pausadamente, de uma forma homeopática, muito detalhado esse texto. Gênesis 3, 6. Os 4 verbos que levaram o homem à queda é: e Eva, vendo que o fruto era agradável aos olhos, bom para comer e bom para dar conhecimento do bem e do mal, tomou, comeu, deu ao seu marido, comeram junto. Esses são os 4 verbos presentes nesse texto, que levaram o homem à queda. Então, qual é o sentido de pecado original? Pecado original é tudo aquilo que eu faço ao contrário da vontade de Deus. Esse é o pecado original, não tem nenhum detalhe, é desobediência. O pecado original é desobediência. Sim. Porque o não era presente, mas não tinha representatividade. Por isso que Cristo ele compactou a lei. Não é que ele aboliu a lei de Moisés e fez outra, não. A lei de Cristo é uma, a lei de Moisés é outra. Só que as duas juntas, a lei de Cristo revela, interpreta de uma forma muito clara, o que de fato dá uma definição muito clara do que Deus quer. Então, o que Deus queria na lei de Moisés? Não coma, não fornique, não adultere, não cobice, não mate, não levante falso testemunho contra o seu irmão. Não. Só que o não tem representatividade. Sim. Todas as vezes que o não foi presente, alguém sempre negligenciava o não. Então, o que ele fez? Eu vou tirar o não, vou colocar amor. Se você me ama,
você não fornica. Se você me ama, você não mata. Se você me ama, você... E por quê? Porque a lei proíbe, a graça responsabiliza. Paulo fala muito disso aos Romanos. Assim, é um livro que eu amo, é Romanos. O que nós precisamos entender isso, precisamos responsabilizar a nossa geração. Não só pais, porque o propósito da Bíblia sempre foi mostrar a responsabilidade do marido com a mulher, porque a mulher santifica o marido santifica a mulher. Por isso que eu disse, da mesma forma que o homem pode buscar, a mulher pode, mas o homem precisa sim se posicionar. Há uma necessidade disso. Não é à toa que eles estão ficando para trás e as mulheres estão passando na frente. Sim. Entendeu? Só que o que acontece? Nessa questão, a serpente falou mais com Eva. Deus falava mais com Adão. Então a mulher ouvia a serpente, o homem ouvia Deus. Só que Adão passeava com Deus. Passear com Deus não é legal. Enoque andou. Noé andou. Então, quem era Adão? Adão já estava caído. Uma vez que quem decidia por ele era a mulher. Então, o que aconteceu de fato desses 4 verbos que levaram à minha queda? Tomou, comeu, deu ao marido, comeram junto. Está muito claro nesse texto o seguinte: o pecado que começou no individual terminou no coletivo. Quando veio a cobrança, a sentença para todos os atos, o que aconteceu? Adão, ouvindo os passos de Deus no jardim, se escondeu. Isso mostra para nós que o propósito do pecado antes é quebrar nossa aliança e nos distanciar de Deus. Porque o pecado hoje, para nós, na nossa geração atual, precisa ser tratado como os profetas do Antigo Testamento trataram. De que forma? O pecado que os profetas do Antigo Testamento eram tratados não era como infração de lei só, ou quebra de regra. Não, era o quê? Era quebra de relacionamento. Isaías capítulo 59, versículo de número 2. Pois as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e Deus. Então, quando o pecado é romantizado e não pregado contra, a tendência é, quanto menos se fala contra pecado, o pecado se torna romantizado. Mais então, cultos de libertação e menos momentos de arrependimento. Isso aí. Aí é onde o próprio apóstolo Luiz Hermínio diz: se tudo que acontece na nossa vida nós culpamos ao diabo, nós não precisamos vir para a igreja com sentimento de arrependimento, mas sim com sentimento de libertação. Sim. O propósito do evangelho é trazer arrependimento. A libertação já foi dada. Aí entra na questão da decisão. Aí a gente fica espiritualizando aquilo que a gente não quer decidir. Existe uma decisão. Ah, mas eu estou em processo de libertação. Não, você não quer decidir. Porque se você tivesse decidido, você estaria no processo de santificação, mudança de estilo de vida. A Bíblia não trabalha com processo de libertação. Por quê? Porque se o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente... Então, se você aceitou a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, não tem dúvidas de variações de que Ele te libertou. Você mudou de Senhor. O pecado era o nosso Senhor. Sim. Vida pregressa. Só que depois da morte de Cristo, morremos com Ele, fomos crucificados com Ele, ressuscitamos com Ele. Agora, esse papo de livre-arbítrio não existe. Nós temos livre agência. Livre-arbítrio não existe. Porque nós deixamos de ser escravos do pecado e se tornamos escravos de Cristo. Só que esse escravo de Cristo não nos proíbe de coisas, mas nos responsabiliza de tudo. Aí vem a questão da renúncia. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E por quê? Porque eu tenho responsabilidade com alguém que morreu por mim e que me deu a vida. Então a gente precisa entender tudo isso aí. A gente vai falar de Bíblia aqui até amanhã, mano. Benção, benção. Cara, vida itinerante. Não sei se você falou que não está pregando mais todo dia, mas por algum momento você pregou todo dia. Às vezes, mais de um culto por dia. Sim. Como que faz para ter... Como é que faz para ter vida com Deus nesse momento? Nesse momento que a dinâmica está dia a dia. Dia a dia. Por quê? Você prega numa vigília, no outro dia você não acorda às 6 horas da manhã. Você foi dormir às 6 horas da manhã.
vai dormir e tal, acorda de tarde, não sei, tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa, tem que ter vida, e à noite está pregando em outro lugar, no outro dia também, tal. Como é que faz a questão de, pô, a galera no pentecostal chama muito de vamos requentar a mensagem, tá ligado? Vamos requentar a mensagem requentada aqui, eu prego ela uma semana, aí já me dá tempo de ver uma outra mensagem para pregar uma semana, e aí a gente vê muito isso. Mensagem requentada, sinceramente eu não gosto muito dessa expressão não. Billy Graham falou que a melhor mensagem dele só ficou boa mesmo depois que pregou 60 vezes. Então, pô, o cara tem respaldo para falar, tá ligado? Mas assim, mensagem requentada, vida de oração, preparação todo dia uma mensagem nova, ou sempre que possível, sempre que Deus fala. Como é que vive? Como é que é o dia a dia? E porque a galera não sabe, mano. Enquanto tem um lado que acha que o cara é o santão, todo dia vem, ele acorda de manhã, vem um anjo, bota aqui do lado dele um sermão, e nem assim que a banda toca. Tem outro lado que acha assim, pô, não, o cara não faz nada, só, sabe? Explica pra galera como é que funciona isso aí. Cara, a vida de um itinerante, primeiramente o itinerante precisa ter um endereço, né? Importantíssimo. É obrigação de um itinerante ter endereço. Até porque os itinerantes são muito atacados. Até porque, por conta disso aí. Por quê? Porque não aparece, não tem comunhão com a sua igreja, não dizima. O pastor não vê o dízimo dele, que é um dever. É um dever. Não vê dízimo. Não vê o cara em nenhuma programação da igreja. Entendeu? Ah, tem congresso. Eu penso dessa forma. Tem congresso na minha igreja. Festa na minha igreja. Qualquer departamento de irmãs ainda dá para relevar porque são mais irmãs na igreja hoje do que homem. Sim. Então não tem tanta necessidade, então dá para pregar. Agora, a festividade de jovem da igreja é obrigação minha de desmarcar. Ah, mas são 3 dias de festa, pelo menos 2 dias. Ou se o teu pastor liberar você um dia para você aparecer e os outros 2, você tem que botar a cara na sua igreja, entendeu? Então, o pastor tem que te ver e o povo tem que te ver. Porque não tem como o povo da sua igreja respeitar a tua mensagem, da igreja na tua mensagem, no seu louvor que você libera, se não vê você envolvido. Como você tem tem voz na igreja, mas não tem vida na igreja. Não tem vida na igreja. É um câncer. Não é o papel do câncer? Entendeu? Então, tipo assim, é isso que acontece. Aí quando o povo não dá glória, o povo não abraça, o povo... Poxa, pastor, eu vou trocar de igreja porque o povo não me recebe bem. Não, é você que não recebe bem a igreja. Você não quer estar embaixo de uma cobertura, você não quer dar satisfação, você não quer nada, entendeu? Então, uma das coisas que eu conversei com o meu pastor pastor, antes de eu conversar, ele falou, Alessandro, eu não quero mais nada de você, eu só quero você um dia de culto na semana e uma santa ceia. Quando eu ia falar, não precisa me falar, porque eu já fui itinerante como você, filho. Então eu te entendo. Eu sei que você não está trabalhando de carteira assinada, você vive para isso, e você faz sua correria com seu produto, com seus materiais, vendendo aqui, vendendo. Você está sobrevivendo assim. Assim. Então não tem como eu te prender e falar, não, quarta-feira você tem que estar aqui, sabendo que alguém pode te abençoar. Sábado e domingo você tem que estar aqui, sabendo que alguém pode te abençoar e você cortar um cabelo, pagar uma conta, viver com isso, comprar uma comida, entendeu? Trazer comida, alimento para sua... Não tem como. Então eu não quero tirar isso de você porque eu já fui itinerante. Então eu reconheço e entendo uma vida de itinerante. Mas a única coisa que eu quero é teu dízimo, você tem que dar. Não porque eu quero teu dinheiro, mas você tem que dar porque é um dever. E outra, na Santa Ceia você precisa estar. A Santa Ceia e vem um dia de culto, porque eu vou precisar de você. Ó, vem pregar um dia de culto tal. Eu preciso de você. Já falei para ele, pastor, não precisa nem falar. Não precisa nem falar porque a partir do momento que o Senhor me gritou, chamou meu nome, opa, eu desmarco o compromisso, em cima da hora, me perdoe, não queria desmarcar. Não queria desmarcar. Mas tem uma prioridade. Eu tenho um dever com o meu pastor, com a minha igreja, ele está precisando de mim. Então eu disse para ele, se fosse possível, pastor, evita até de me chamar em cima da hora, me chama com antecedência. Até mesmo para eu também não ficar mal com a pessoa, sim, que talvez a pessoa se programou, se organizou, fez para eu estar lá, entendeu? Ele, não, pode ficar em paz. Então o itinerante precisa ter uma casa espiritual, um líder sobre a cabeça dele, sobre ele, alguém que fale e responda por ele, alguém que cuide da vida
dele, entendeu? E a vida de um itinerante, tem um rapaz, amigo meu, um pregador jovem, também casou há pouco tempo, tem filho, né? Uma moça, é um casal abençoado, uma família abençoada. Só que um rapaz se chama Júlio. Júlio, eu até indico a ele, quem quiser o contato eu deixo. É um jovem pregador muito bom, tem aprendido muito, sempre me manda perguntas para poder ajudar ele, pede algumas dicas, alguma ajuda. E aí eu sempre auxilio ele da melhor forma possível, até porque eu não tive essa ajuda quando eu era criança, entendeu? Então, hoje, como eu tenho essa condição de ajudar, eu ajudo. E foi onde ele falou, mano, fala comigo, a partir de hoje eu vou ser itinerante e tudo mais. E eu parei e falei assim, você vai ser o quê? Itinerante. Eu falei, cara, itinerância não é isso aí não. Você está empolgado agora, mas quando você estiver no meio, você vai ver. É pesado. Falei para ele, você casou? Quanto tempo? Ele, pô, pouco tempo. Tem filha? Tenho. Tu tem casa própria? Não. Eu falei, mano, se itinerância para um cara solteiro, sozinho, não digo nem solteiro literalmente, tá namorando ou tá noivo, então não tem responsabilidades ainda como um casado. Já é doloroso, já é difícil viver na dependência, viver na contra-gota. E imagina tendo uma família para sustentar. Eu falei, então você ora direitinho, conversa com teu pastor, para você ver se isso aí mesmo é para você, porque itinerância não é para qualquer um. Itinerância é viver na dependência, cara. A vida na dependência é saber que hoje tem e amanhã, se não tiver, glória a Deus. Mas por eu ser itinerante 5, 6 anos mais ou menos, eu sei muito bem que por eu cuidar das coisas de Deus, Deus não deixa faltar. Então, pô, já teve tempo que eu já tive 3 sapatos. Mas também teve tempo que eu não tinha nenhum. Eu tive 3 sapatos e dei 2. Fiquei com 1. O meu desgastou, fui para São Gonçalo, ganhei 1. Benção. Mas por que Deus faz isso? Porque eu faço pela obra. Então, quando alguém está totalmente envolvido na obra, Deus não deixa faltar nada. Deus paga bem e ainda dá troco. Deus não deve nada a ninguém. Deus não deve nada a ninguém. Então, a questão do dia a dia, a rotina de um itinerante, ainda mais quando vem de vigília ou mini vigília, cara, eu particularmente, foi o que eu falei aqui, por eu pregar muitos dias, todos os dias, na época, antes de eu desmaiar uma vez, né? Eu pregava todo dia, então 31 dias no mês eu pregava às vezes 40 vezes, mano. 40. Tinha dia que eu empilhava compromissos. Era 3, 4 compromissos, sexta, 4, 3 compromissos, sábado, domingo, 2. E quando ia ver, eu não tinha força nem para ir para minha igreja. E na época eu estava com a saúde abalada, porque eu tinha esquecido que tinha anemia. E foi onde eu me retratei, né? Eu me retratei e fiz um propósito com Deus e falei, Senhor, o que me faz bombar não é a quantidade de agenda. Eu preciso ter saúde, porque sem saúde ninguém canta, ninguém prega. Então eu preciso cuidar de mim. Então vai ter dia que eu vou pregar, vai ter dia que eu não vou pregar. Então essa semana mesmo, hoje eu estava em casa, por isso marcamos aqui para estar aqui, estar em casa. Descansei o dia todo, me alimentei, fiz a minha devocional, orei, entendeu? Para quê? Para eu poder repor minhas baterias. Legal. Para eu poder repor, para eu poder ter também pão novo, pão fresco, entendeu? Eu tenho que ler, eu tenho que fazer alguma coisa, entendeu? Então, para não me sobrecarregar depois e botar a culpa na obra, eu preciso frear um pouco. Foi o que eu fiz, entendeu? Então, quando sábado e domingo tem compromisso, até 6 horas da manhã, vigília, por exemplo, pô, tem como me botar para pregar primeiro? Tem, ok. Prego primeiro, ó, moro muito longe, vou ter que ir, tá? Vou embora. Agora, até porque eu não prego mais em vigília. Primeiro ponto, eu não prego mais em vigília. Por que não? Porque não só pela distância da minha casa, entendeu? Como também eu vejo muitas pessoas em vigília que não estão de fato na vigília. Na vigília. Isso leva você até a sair mais setado do que... Entendeu? Então, tipo assim, quer matar um pregador, o cara tá pregando e ninguém tá dando atenção. Aí fica um polvão lá fora na porta, fazendo não sei o que, daqui a pouco é todo mundo da portaria, todo mundo da cantina. Aí dá vontade de chutar e sair, Tá né? entendendo? Ah, então, pô, tipo gente, assim, eu vou embora aqui, então valeu. eu evito isso, evito muito isso.
Me chama para mim em vigília, eu vou. Se chamar em vigília, eu vou. Só que, por favor, eu vou sozinho e volto. Só me ajude no combustível, na questão do recurso para ir e voltar, que eu vou em paz. Deu meu horário, eu vou dar linha na pipa, eu vou sumir, eu vou para minha casa. Entendeu? Então, a vida do itinerante pode ser essa correria? Pode. Tem tempo? Tem. Só que precisa ter prioridade. Então não é o tempo que tem prioridade, é a prioridade que tem o tempo. Então se eu tenho prioridade, a prioridade vai ter um tempo. E esse tempo é o que eu faço. Eu oro, boto lá uma música, um louvor, ou então ouço ministrações, a maioria das vezes eu ouço Jackson Marques, Luiz Hermínio, eu ouço muito José Antônio, Arthur Gadelha, tá entendendo? Eu ouço também muito Marcos Feliciano, Ângelo Galvão, Carlos Júnior, essa galera toda que eu ouço, tá entendendo? Helena Raquel também eu ouço bastante, porque é uma mulher que se destaca muito em questão exegética bíblica, ela é demais, ela é diferenciada. Ouço muito, entendeu? E nisso tudo eu vou lendo livro, como esse aqui, né? Escolha Trágica, que fala sobre o caráter indefinido. Esse é presente? Hã? Esse é presente? Não. Esse aqui, eu vou ver se eu encontro, eu te dou, eu mando direto para você. Isso aqui fala sobre o caráter indefinido e a preocupação, né? O tipo de dificuldade que a pessoa tem por não ter caráter. Né? Por não ter caráter. Se eu não me engano, é Robson Thompson que vai dizer o seguinte: quando a pessoa se une, anda com pessoas erradas, ele atrai consequências. Mas quando anda com pessoas certas, ele atrai recompensas. Tem um ditado no mundo que diz, né? Quem anda com pouco farelo come. Minha mãe falava muito isso. Quem anda com pouco farelo come. Que eu te direi que né? Então, tipo assim... Então, a gente precisa entender isso. É essa questão. E quando nós falamos de caráter indefinido, a pessoa vira um boneco de fantoche. Sim. A pessoa que não tem caráter definido... A pessoa não tem uma definição, a pessoa não tem voz, a pessoa não se posiciona, a pessoa não tem uma identidade fixa. Qualquer um mora na cabeça dele. Essa semana eu estava conversando com um amigo, que nem evangélico, a gente está conversando sobre um outro assunto que não tem nada a ver com a igreja. E, na verdade, ele foi meu professor de artes marciais. Hoje em dia a gente não... que luta? Lutava. Estou tentando voltar, mas numa dificuldade. Uma prova para voltar. Enfim, a gente estava conversando sobre massas de manobra. Conversando sobre pessoas que... Esse texto aqui fala, esse livro aqui fala. Cara, tu falou nisso, eu lembrei na hora, irmão. Lembrei na hora. E assim, ele citou... Arão foi um, né? Arão foi um por Miriam. Triste, mano, triste. O cara que tem autoridade nas mãos, ele passa para outra pessoa ter autoridade sobre ele. Ele tá falando que em diversos âmbitos da sociedade... sempre existirão. Aí eu falei para ele, cara, sempre vai existir o pastor. Sim. E sempre vai existir a ovelha. Só que um verdadeiro pastor, e aí eu tô falando pastor no sentido figurado, pode ser o político, pode ser o pai, quem quer que seja, eu acho que o verdadeiro pastor ele tem que dar o mínimo possível para que as pessoas, para que as ovelhas tenham um senso crítico para saber quando ele erra. Isso não acontece em quase nenhum âmbito da sociedade. Não dão nem voz para isso, né? Exatamente. Assim, você vê o que o político quer? Quero que você seja burro mesmo. E eu te dou um dinheiro todo mês, tu vota em mim, pô. Pronto. O que o pastor na igreja, normalmente, um ou outro, não vou generalizar, quer? Eu quero que a ovelha participe, dê o dízimo, normal. Eu quero que a ovelha participe das coisas da igreja, trabalhe e obedeça. Se ela tiver uma opção, uma ideia contrária à minha, eu não ouço. Não deixo nela falar. É o que acontece. E assim, esse é um modelo antibíblico do pastoreio. Que o pastor cuida, ele ama. E quem ama, ensina. E aí eu falei com ele, cara, a gente erra como pai, mano. Quer ver como eu erro como pai, como você erra como pai? Você tem seu filho, você não quer que seu filho te questione, você só quer que ele te obedeça. Só que isso não desenvolve nele um senso crítico. Ele não tem personalidade, ele não desenvolve o caráter dele, ele só sabe ser massa de manobra. E tudo isso influencia em questão de manipulação. Sim. De ouvir quem não é para ouvir, acompanhar quem não é para acompanhar, né?
e acabar sendo manipulado, entendeu? Então, tipo assim, em Êxodo capítulo 3 foi onde Deus chamou Moisés, né? Apareceu uma sarça, aquele fogo ali não entrava em combustão. Primeiro ponto que a gente precisa entender é por que Deus usou a sarça, não uma outra árvore. Ah, porque não tinha outra opção. Não, Tinha. tinha. Só que por que Deus ele usou a sarça? Primeiro ponto, se Deus usasse uma amendoeira, qualquer um sabendo do ocorrido, do que aconteceu ali, que Deus falou com o maior legislador, um dos maiores libertadores do que aconteceu com o Egito, que tirou de 70 pessoas que desceram com Jacó para o Egito, saiu 70 nações, cerca de quase 3 bilhões de pessoas dali, sem usar capacete, espada, lança, sem nenhuma ferramenta, instrumento de guerra. Pô, isso tudo por causa dessa chamada. Vamos quebrar, vamos cortar essa árvore amendoeira, se fosse amendoeira, Sim. e vamos fazer um Deus. Então por que Deus usou a sarça? Porque a sarça não serve nem para ser colocada em lenha. Ela é galho, mano. Não dá pra talhar, não tem como fazer nada. Não tem como manipular. Entendeu? Não tem como manipular. Então, por isso que Deus usou a sarça. Não só por isso. Entendeu? Porque ela é frágil. Ela não serve para virar fogo, lenha. Porque tem gente que não consegue. Entendeu? Então, isso mostra para nós que nós somos a lenha. Nós somos a sarça. E quem fala em nós é Deus. E a chama que está em nós não somos nós que acendemos. É Ele que acende. Então, o que nós precisamos manter? Orando, porque oração é uma lenha. Jejum é uma lenha. Leitura é uma lenha. Renúncia é uma lenha. Obediência é uma lenha. Monte é uma lenha. Isso tudo é lenha para manter o fogo da presença de Deus na minha vida. Tá entendendo por quê? Porque o ambiente que Deus governa é o ambiente em que sua palavra é obedecer. Mas eu sou uma pessoa, não, nós somos o ambiente, nós somos casa, morada, nós somos residência do Espírito Santo. Então nós precisamos conservar uma vida de santidade, porque tudo isso é lenha. Então essa é a figura da sarça que futuramente virou uma menorá, que representava as 7 igrejas, né? E isso é que representava as 7 igrejas no Apocalipse. Então, o que acontece? Deus usou a sarça por conta desse detalhe. Só que o que atraiu Moisés não foi a voz, foi o fogo que não se consumia. Estava ali o fogo aceso. Está escrito, ele estava com a ovelha do seu sogro Reuel Jetro, e ele disse, deixarei minhas ovelhas aqui e me aproximarei para ver de perto essa maravilha. Enquanto ele está no endereço dele, no ambiente dele, melhor dizendo, Moisés não ouve a voz de Deus. Quando Moisés se aproxima mais, entra no ambiente delimitado por Deus, a voz brada, Moisés, Moisés, arranque a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Por que quando ele estava longe, Deus não falou nada? Mas quando ele veio para perto, Deus falou alguma coisa. Porque exigência só é presente na vida de quem é íntimo. Por isso que muitas vezes pessoas não entendem. Por que Deus exige de mim tanto? Roupa, amizade, namoro, tudo Deus quer dar uma opinião. Sim. Mas na vida de outras pessoas Deus não fala nada. Porque aquela pessoa só se limitou a ver o fogo. Não quis intimidade. Mas já que você se aproximou, quem já pisou no Santo do Santo em outro lugar não sabe viver. Então a exigência é isso. A exigência é presente na vida de quem é íntimo. Se alguém duvidar da sua chamada, apresente as exigências. Porque para quem não entende a chamada, o que Deus te exige é loucura. Mas para quem vive a chamada, entende que o que Deus está me exigindo é uma forma dele ter acesso à minha vida. Então Deus precisa ter acesso à minha vida. Foi aonde Moisés, ele recebe a chamada, Arão estava, Miriam estava. Então por que no secreto Deus fala só contigo e não fez questão de chamar Arão e Miriam? Para não permitir com que Moisés dê voz para quem não estava presente no período da sua chamada. Se Deus te chamou, precisa de intérprete. Não precisa. Até porque esse livro aqui vai dizer que por causa de Moisés, Arão foi posto como auxiliar.
Por Foi, quê? foi. Porque de uma forma indireta, Moisés citou Arão de uma forma indireta. Como? Ah, o senhor não pode levar, não tem outro melhor? Quem? Arão? Teu irmão? Sim, eu sei quem ele é. Segundo a tradição rabínica antiga, que tenta defender essa ideia, eles defendem a ideia de que Arão ele era tão fluente na distância, na ausência de Moisés, porque Miriam é mais velha, Arão vem depois, que é 3 anos mais velho que Moisés. Então, se Moisés tinha 40, Arão tinha 43 anos aproximadamente. Então, ele no seu período de adulto, de fase madura, Arão ele fazia uma aliança com o faraó para trazer paz entre os hebreus e os egípcios. Então ele era um líder na ausência de Moisés. Sim. Só que ele queria paz com o Egito. E como é que eu vou querer viver uma vida com Deus vivendo em paz com o mundo? Tem como. Não tem como. Amizade com o mundo e inimizade É contra inimizade Deus. contra Deus, entendeu? Então foi onde Moisés citou Arão. Então, por causa ter medo da chamada, com certeza. Mas todas as vezes que eu me mostro incapaz, Deus me dá capacidade. Mas ele maximizou tanto que ele cumpriu 3 coisas aqui segundo a psicologia. Qual? A insegurança dá em qualquer tipo de pessoas, independente de social, dependente de gênero, preto, branco, magro, gordo, pobre, rico, dependente de classe social. A insegurança sempre pode pegar qualquer um. Sim. Ninguém está isento de insegurança. Só que a gente precisa entender que quando eu maximizo a insegurança gera em mim uma reação cognitiva. Qual? Por eu estar inseguro, eu olho para mim e me defino como alguém incapaz. Traz a questão sentimental. Eu sinto medo. E traz a comportamental. Se a minha chamada, meu posicionamento, a posição que eu estou exercendo, exige um posicionamento meu, da minha parte, dentro dessa situação, eu vou fugir dela. Sim. Então eu me sinto incapaz, estou com medo e fujo de situações. Só que todas as vezes que Moisés disse isso, Moisés, eu sou contigo. Eu falarei através da sua boca. Por quê? Para ele não maximizar. Mas por que o Senhor não tem alguém melhor? Quem? Arão. Então, se Moisés não tivesse citado de uma forma indireta Arão nunca teria participado do projeto chamado Êxodo, Saída. Então, tem gente que maximiza tanto a sua insegurança que ele faz com que Deus coloque pessoas desnecessárias. O que Arão agregou? Só uma família sacerdotal, porque veio da linhagem dele, os levitas. Sim, sim. Mas já Mas- queria de Moisés. Mas o que ele agregou? Nada. Então, existem coisas que Deus ele evita, mas por causa da sua insegurança que você está aumentando, está maximizando, Deus está tendo que colocar pessoas desnecessárias no projeto. Ele foi útil com o faraó? Foi, com certeza. Tamo junto? Foi, com certeza. Só que, e se não tivesse Arão? Moisés não iria conseguir concluir? Com certeza. Conseguiria. Com certeza. Se bobear, Arão não teria nem voz lá na frente, não seria sacerdote lá na Talvez frente. nem fosse citado. Então, todas as vezes que eu maximizo a minha insegurança, eu levo Deus a colocar pessoas desnecessárias no projeto que ele ortogou a mim por responsabilidade concluir. Legal, legal. Aula de Bíblia, gente. Aula de Bíblia. Se quiser ter aula de Bíblia, eu vou passar o contato da Alessandra aqui. Pode falar, pode chamar ele para a nossa igreja. O cara é top. Cara, nem sei quantas horas.